Investir em imóveis físicos não é para qualquer um. Precisa ter bastante dinheiro e muita paciência para lidar com toda a burocracia de cartório. Mas a boa notícia é que você também pode começar a investir no mercado imobiliário com pouco dinheiro e sem dor de cabeça. Apesar de muita gente achar que só dá para entrar nesse mundo comprando um apartamento ou uma casa, isso não é verdade. Existe uma maneira muito mais acessível e prática de fazer isso. No vídeo de hoje vamos explorar os fundos imobiliários, entender como eles funcionam, suas vantagens e desvantagens e como fazer boas escolhas. Então chega de enrolação e vamos para o vídeo. Bom, os fundos imobiliários, mais conhecidos como FIIs, são uma maneira de investir no mercado imobiliário sem precisar comprar um imóvel inteiro. Em vez de lidar com toda aquela burocracia de cartório, escritura e financiamento, o investidor compra cotas de um fundo que já possui imóveis. É como se ele tivesse uma pequena parte de vários prédios, shoppings ou galpões, mas sem precisar administrar nada. E tudo isso acontece de forma prática e acessível, já que as cotas dos FIIs são negociadas na Bolsa de Valores, permitindo que qualquer pessoa entre no mercado imobiliário sem sair de casa. Os FIIs podem ser classificados em diferentes tipos, e entender essa divisão é importante para quem está começando. Um dos mais conhecidos são os fundos de tijolo, que investem diretamente em imóveis físicos, como shoppings, lajes corporativas, galpões logísticos, prédios comerciais e hospitais. Eles geram renda principalmente através do aluguel dos imóveis que possuem. Já os fundos de papel, por sua vez, focam em ativos financeiros ligados ao setor imobiliário, como CRIs e LCIs, proporcionando uma renda fixa para os cotistas. Esses fundos são uma ótima opção para quem quer rendimentos mais previsíveis. Além desses, existem também os fundos de fundos, que investem em cotas de outros FIIs, criando uma diversificação automática para o investidor. Eles funcionam como uma espécie de carteira diversificada no mundo dos fundos imobiliários, sendo uma boa escolha para quem quer espalhar seus riscos sem precisar selecionar individualmente cada fundo. Também temos os fundos de desenvolvimento, que focam em empreendimentos imobiliários em fase de construção. Esses fundos buscam lucro com a valorização dos imóveis ao longo do tempo, sendo um tipo de investimento um pouco mais arriscado, mas com potencial de retornos maiores. Por fim, temos os fundos híbridos, que combinam diferentes estratégias dentro de um único fundo. Eles podem ter tanto imóveis físicos quanto ativos financeiros, ou até mesmo investir em outros fundos imobiliários. Esse tipo de fundo oferece uma boa flexibilidade, permitindo que o gestor adapte a carteira conforme as condições de mercado. Com tantas opções de FIIs, você pode escolher o que mais se alinha ao seu perfil, sem se limitar a um único tipo de imóvel ou estratégia. Investir em FIIs é bem parecido com comprar ações na bolsa. Você compra cotas, que são frações do fundo imobiliário, e vira dono de uma parte dos imóveis que fazem parte daquele fundo. Tudo é feito de forma digital, sem burocracia. Você só precisa ter uma conta em uma corretora ou em algum banco que tenha uma plataforma de investimentos. A partir daí você escolhe o fundo que deseja, compra as cotas e pronto, já virou um cotista, ou seja, um pequeno sócio dos imóveis do fundo. Uma das principais vantagens dos FIIs é que, além de você ser dono de uma parte dos imóveis, a maioria dos fundos distribui rendimentos mensais para os cotistas. Esses rendimentos vêm dos aluguéis ou da venda de imóveis que o fundo possui. E o melhor de tudo é que, para pessoas físicas, esses rendimentos geralmente são isentos de imposto de renda. Ou seja, é um dinheiro que cai na conta todo mês sem descontos, tornando esse investimento muito atraente para quem procura uma renda passiva. Além disso, vale lembrar que ao comprar cotas de um fundo imobiliário, você não está comprando um imóvel inteiro, mas sim uma fração de vários imóveis ou empreendimentos. Isso significa que você não precisa se preocupar com a administração do imóvel, inquilinos ou manutenções. O fundo faz todo esse trabalho por você, enquanto você fica com a parte mais tranquila, receber os rendimentos ou vender suas cotas quando quiser. Além dos rendimentos mensais, uma das principais vantagens dos fundos imobiliários é a possibilidade de diversificação. Com um valor baixo, você consegue investir em diversos setores do mercado imobiliário, como shoppings, galpões e edifícios comerciais. Essa diversificação diminui os riscos, porque mesmo que um setor esteja em baixa, outro pode estar indo bem. Além disso, a barreira de entrada para esse tipo de investimento é muito baixa. Com R$10 você já consegue investir em fundos imobiliários. Isso faz com que os FIIs sejam uma opção interessante para quem quer investir no mercado imobiliário sem gastar muito. Porém, nem tudo são flores. Um dos principais riscos dos FIIs é a variação no preço das cotas, que pode oscilar bastante de acordo com o mercado. Além disso, se o imóvel do fundo ficar vazio por falta de locatários, o rendimento distribuído pode cair. Isso é o que chamamos de vacância.
e é um risco que todo investidor de FIIs precisa estar ciente. Outro fator importante é que o desempenho dos imóveis está diretamente ligado à economia. Em tempos de crise, os shoppings podem ter menos movimento, os prédios comerciais podem ter mais escritórios vagos, e tudo isso interfere no rendimento. O cenário econômico, especialmente no Brasil, tem um impacto significativo nos FIIs. A taxa Selic, que é a taxa básica de juros, influencia diretamente o comportamento desses fundos. Quando a Selic está alta, os investimentos em renda fixa, como CDBs e Tesouro Direto, se tornam mais atrativos, o que leva muitos investidores a migrarem dos FIIs para a renda fixa. Esse, além de outros fatores, acabam fazendo com que alguns fundos imobiliários se desvalorizem. Mas, por outro lado, quando a Selic cai, os fundos imobiliários ganham destaque e passam a ter mais rentabilidade. A escolha de um bom fundo imobiliário começa pela análise dos segmentos em que o fundo investe. Existem fundos especializados em logística, shoppings, lajes corporativas, agronegócio, hospitais e até hotéis. Cada um desses setores tem um comportamento diferente, o que significa que diversificar entre eles é uma boa estratégia para diluir os riscos. Por exemplo, um fundo focado em galpões logísticos pode ser menos afetado por uma crise do que um fundo que invista em shoppings, já que o setor de e-commerce continua forte mesmo em tempos difíceis. Quando se trata de escolher um fundo imobiliário, é importante observar alguns critérios. O histórico de distribuição de dividendos do fundo, por exemplo, pode indicar sua solidez e regularidade de pagamento. Além disso, é preciso ficar atento à vacância dos imóveis, pois quanto maior o número de imóveis vazios, menor será o rendimento do fundo. Também é interessante saber quem são os inquilinos desses imóveis, a localização e a qualidade da gestão do fundo. Fundos que têm imóveis bem localizados e inquilinos de qualidade tendem a ser mais resilientes em momentos de crise. Para quem está começando, existem algumas ferramentas muito úteis. Relatórios de fundos imobiliários são uma ótima forma de entender a performance e a estratégia dos fundos. Além disso, o índice IFIX, que reúne os principais fundos imobiliários da bolsa, é uma boa referência para acompanhar o desempenho geral desse tipo de investimento. Por fim, sites como o Investidor 10 e o Status Invest são excelentes fontes de informação e podem te ajudar a tomar decisões mais seguras e fundamentadas. Uma das vantagens dos FIIs para pessoas físicas é a isenção de imposto de renda sobre os rendimentos distribuídos. Isso significa que o dinheiro dos aluguéis vai direto para sua conta, sem que você precise pagar impostos sobre essa renda. Mas é importante saber que a venda das cotas com lucro está sujeita à tributação. Uma alíquota de 20% sobre o ganho de capital precisa ser paga, e é responsabilidade do investidor fazer essa declaração. Além disso, existem também os custos operacionais. A boa notícia é que muitas corretoras já oferecem corretagem zero para os FIIs, mas ainda é preciso considerar as taxas de administração e gestão cobradas pelos fundos. Elas variam de fundo para fundo. Quanto mais eficiente for a gestão, melhor será o equilíbrio entre custos e rendimentos. Quando comparamos com a tributação dos imóveis físicos, os FIIs são uma alternativa mais vantajosa. Nos imóveis físicos existe o ITBI na compra, o imposto sobre os aluguéis e os custos de manutenção. Já nos fundos imobiliários, esses encargos são muito menores, e os rendimentos mensais geralmente chegam limpos na conta, o que torna o processo muito mais simples e direto para quem quer praticidade e rentabilidade ao mesmo tempo. Vou usar como exemplo um fundo bastante conhecido e ótimo para quem quer começar, o MXRF11. Ele é um fundo híbrido, o que significa que investe tanto em imóveis físicos quanto em títulos de renda fixa atrelados ao setor imobiliário. Ele distribui rendimentos todos os meses para os seus cotistas. Ao comprar cotas desse fundo, você passa a ter uma participação dessa carteira diversificada e recebe tanto o rendimento dos aluguéis quanto dos papéis imobiliários. As cotas desse fundo costumam ser negociadas por aproximadamente R$10. Agora vamos fazer uma simulação simples, para entender melhor como os FIIs funcionam. Digamos que você compre 10 cotas do MXRF11, cada uma por R$10, totalizando R$100. Geralmente ele paga 1% de rendimento mensal por cada cota. Isso significa que todo mês você passa a receber R$1 de forma automática, isento de imposto de renda. Claro que esse valor é muito baixo, e você não vai querer receber só R$1 sua vida inteira. Por isso é muito importante reinvestir seus rendimentos para comprar mais cotas. Com isso, além de aumentar o seu patrimônio, você ainda aumenta sua renda passiva. Existem muitas pessoas ganhando bastante dinheiro com rendimentos de fundos imobiliários e um dia você também pode chegar lá. Mas é importante começar com calma, estudando bem os fundos antes de investir. Acesse as plataformas de investimentos e veja os relatórios de desempenho dos FIIs. Lembre-se também de diversificar sua carteira para reduzir os riscos e aumentar seu potencial de retorno.
Se você gostou desse conteúdo e quer continuar vendo dicas sobre investimentos e finanças pessoais, aproveita para se inscrever no canal e, por favor, não esquece de deixar o seu like. Isso é muito importante para mim. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Até a próxima!